Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Sejam bem-vindos ao PL MMA de número 22. Nós continuamos com nossa série dedicada a leituras comentadas das meditações de Marco Aurélio. Neste vídeo contemplaremos a meditação de número 6 do livro 3º, na tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, tradução esta em domínio público, e vocês podem acompanhar a leitura pela descrição do vídeo. A tradução neste ponto tem alguns problemas que serão discutidos mais adiante, mas o que importa é que vocês fiquem com a ideia geral deste trecho, que é muito bonito, é muito convincente, porque há uma série de princípios encapsulados em uma forma textual que é bela, que é agradável. Ainda que haja problemas na tradução, é necessário prestar atenção ao que está sendo dito aqui. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si neste ponto das suas meditações. 6. Se encontrares na vida humana coisa melhor que a justiça, a verdade, a temperança, a coragem, se encontrares coisa melhor que o íntimo contentamento da tua alma quando, segundo a lei da razão, te indica a verdadeira aplicação da atividade, melhor que a satisfação da tua alma que aceita o seu destino não escolhido, se, repito, encontrares coisa melhor, volta-te para ela do fundo do coração e goza desse bem supremo que descobriste. Mas se nada te parece melhor que a força da tua consciência que dominou os instintos, vigiou os pensamentos, se arrancou, como dizia Sócrates, às impressões sensuais, se submeteu aos deuses e ama os homens, se, comparado a essa força interior, o resto te parece mesquinho e sem préstimo, não lhe des lugar na tua alma. Porque, se te deixares arrastar para essas coisas mesquinhas e para elas te abaixares, não poderás honrar, acima de tudo e sempre, o bem que te é próprio, que é teu. A esse bem, firmado na razão e na prática, não te é permitido opor o que seja de outra natureza. Louvores da multidão, poder, riqueza, gozo de prazeres. Ainda que tudo isso nos pareça, durante algum tempo, harmonizar-se com o bem verdadeiro, prevalece de repente e extravia-nos. E tu escolhes simples e livremente o bem verdadeiro e apega-te a ele. Mas o melhor será sempre o que é útil. O que é útil para o homem, sob o ponto de vista da razão, seja, conserva essa ideia, ou sob o ponto de vista animal, demonstra, mas defende contra o orgulho o teu raciocínio e acautela-te de modo a fazeres o teu exame sem erro. Belíssima meditação, trecho muito interessante, é um dos que mais me agradam, é um dos que mais eu tenho a peito, porque aqui nós vemos uma série de princípios encapsulados, colocados sob uma forma muito interessante que procura nos convencer. Na verdade, Marco Aurélio procurava afirmar de si para si, reafirmar, melhor dizendo, os princípios estoicos. E o que é bastante interessante deste trecho é que está aberta uma porta para a descoberta de outro tipo de bem. Então, existem os bens que são proporcionados pela filosofia, ou o bem ao qual a filosofia tende, porém, nós devemos seguir Marco Aurélio e reconhecer que se viermos a encontrar outros bens, e se isso nos parecer melhor do que aquilo que a filosofia promete, devemos tender a esse outro tipo de bem. Devemos nos atirar a isso, digamos assim, com toda a nossa força do fundo do nosso coração. Então, Marco Aurélio está dizendo para si mesmo que, ao fazer o exame das coisas que existem no mundo, ele pode vir a encontrar coisas que lhe pareçam melhores do que aquilo a que ele estava familiarizado na filosofia. Ele tem uma certa desconfiança com relação a isso, e de um modo geral, esses bens de que ele fala são bens ilusórios, são bens que não devem ser buscados, porque acabam desviando o ser humano da recta ratio, da razão reta. Porém,
é possível fazer um exame e encontrar esses outros bens. Ele não acredita muito quando ele vai falar desses outros bens, na verdade está falando de coisas que ele considera sem préstimo. Então vejamos de modo mais detido aquilo que Marco Aurélio está dizendo de si para si neste ponto das suas meditações. Se encontrares na vida humana coisa melhor que a justiça, a verdade, a temperança, a coragem, são quase as 4 virtudes cardeais. Essa tradição das 4 virtudes cardeais começa se delineando na República de Platão, porém ela toma forma, toma corpo mais bem definido é com os estoicos. Então, justiça, temperança e coragem fazem parte das 4 virtudes cardeais. O que está deslocado aqui é a verdade, né? Aletheia, que pode ser sinceridade, pode ser veracidade, algo assim também. E em geral, quando se faz o elenco das 4 virtudes cardeais, o que se coloca é phronesis, isto é a prudência, a sabedoria prática, né? Então, as virtudes. Se encontrares algo superior às virtudes, se encontrares coisa melhor que o íntimo contentamento da tua alma, e aqui em 2 momentos, quando, segundo a lei da razão, te indica a verdadeira aplicação da atividade e quando aceita o seu destino não escolhido. Aqui a tradução não está tão boa, né? O que está sendo dito está melhor expresso, mais bem expresso, em Jaime Bruna, né? Então, a satisfação de tua inteligência, de um lado consigo mesma, por prover a que sigas em teus atos a razão reta, e de outro com o teu destino nos quinhões independentes de teu arbítrio. Então, essa satisfação interior que deve ser observada, ou que deve se produzir, melhor dizendo, tanto nos atos que o indivíduo pratica e que devem estar de acordo com a recta ratio, a razão reta, né, orthos logos, que é a razão reta que, de um certo modo, emana, né, do próprio imo do universo, digamos assim, quanto na aceitação do quinhão, né, da nossa porção de destino. Então, tanto na ação do ser humano deve haver essa satisfação, quanto na aceitação do destino que nos é imposto por forças exteriores. Sabemos que esse destino exterior, externo, pode nos obrigar a aceitar coisas muito difíceis. Mas, em se tratando de estoicismo, essa resignação àquilo que não se pode modificar, aquilo que vem de uma força superior, de força maior, é algo exigido. Então, Marco Aurélio acha que essa satisfação na ação que obedece às leis da razão é comparável à satisfação do indivíduo ao compreender o seu próprio quinhão, a sua própria porção no destino. Se, repito, encontrares coisa melhor do que isso, volta-te para essa coisa do fundo do coração e desfruta desse bem supremo que descobriste. Então, há todo o arcabouço da filosofia, com as suas promessas e com aquilo que pode ser posto em prática, mas se você vier a descobrir outra coisa melhor do que isso, jogue-se nisso, dedique-se a isso, volte-se a isso com toda a força que você tem dentro de si mesmo. Mas se nada te parecer melhor que a força da tua consciência que dominou os instintos, né? Aqui o que aparece como força da consciência é o daimon, né? Esse gênio interior, esse Deus interior, o nume interno, que é uma espécie de interface entre os deuses principais e a alma humana. Aquele nume alojado em teu íntimo que reduziu à obediência os teus impulsos, é o que Jaime Bruna coloca de maneira mais fiel. Impulso em grego estoico, né? Hormé, um impulso para a ação. A dominação sobre o impulso para a ação é algo considerado essencial. Vigiou os pensamentos, é necessário prestar atenção àquilo em que você está pensando, porque o pensamento gera as ações, é muito importante notar isso. Se arrancou, como dizia Sócrates, as impressões sensuais dos sentidos, né? Então
é necessário desconfiar dessas impressões, colocá-las sob o crivo da razão. Se submeteu aos deuses e ama os homens, submeter-se aos deuses quer dizer submeter-se a essa vontade universal que nos administra certas coisas, que preside ao destino, né? E amar os seres humanos enquanto irmãos na grande cosmópolis, na grande cidade universal. Todos nós somos cidadãos nessa cidade universal, de modo que a hostilidade frente a outros cidadãos que são nossos irmãos não é considerada algo bom. Se, comparado a essa força interior, o resto te parece mesquinho e sem préstimo, novamente não é força interior, é esse daimon, né? Esse daimon que eu não sei propriamente se é a razão ou se é algo que propicia a razão, que torna a razão possível, mas de todo modo é um link, um liame entre a razão que está no centro do cosmos e a nossa própria razão. Se comparado a essa força interior, a esse daimon, o resto te parece mesquinho e sem préstimo, então aqui você está tomando, né, o partido da filosofia. Então, esse daimon, essa razão que se traduz em virtudes, que se traduz em vigilância do pensamento, que se traduz em dominação dos impulsos, se isso lhe parece melhor do que as outras coisas, você deve cultuar, como Marco Aurélio diz para si mesmo com frequência, esse daimon. Você deve reconhecer que o bem está nele e não nessas outras coisas. Então não lhe des lugar, não des lugar ao resto, né, na tua alma. O que importa é esse caminho da filosofia que reconhece o sumo bem, o verdadeiro bem. Porque se te deixares arrastar para essas coisas mesquinhas e para elas te abaixares, então qual é a outra opção? Reconhecer em coisas pequenas um valor que elas não têm. Não poderás honrar acima de tudo e sempre o bem que te é próprio, que é teu, porque o bem está intimamente ligado a esse daimon, né? A esse nume. A esse bem, firmado na razão e na prática, assentado na razão e que se traduz em termos práticos, que se traduz em ações, não te é permitido opor o que seja de outra natureza. Então esse bem exclui o que não é semelhante a ele, o que não é da natureza dele. E o que ele exclui? Louvores da multidão, a exaltação que os outros podem fazer de nós ou de nossas ações, poder, riqueza e o desfrute, o gozo de prazeres. Essas coisas não são o verdadeiro bem. Elas são, em termos estoicos, indiferentes. Ainda que tudo isso nos pareça, durante algum tempo, harmonizar-se com o bem verdadeiro, prevalece de repente e extravia-nos. Essas coisas todas, de acordo com a filosofia estoica, na verdade, são muito perigosas, são grandes riscos, porque desviam o ser humano do bem verdadeiro. O bem verdadeiro é o que? A manutenção da interioridade segundo a natureza, de acordo com os ditames da natureza. Então, ter aquele tipo de estado interior que se conforma com as disposições do todo. Porém, todas essas outras coisas que aparecem acabam por ter a possibilidade de nos desviar, de nos extraviar. É claro que não se extraviar, não se desviar, não se desencaminhar são coisas muito difíceis, porque esses outros bens ilusórios que aparecem aí estão sempre piscando para nós, digamos assim, a todo momento. E tu, Marco Aurélio, escolhe simples e livremente o bem verdadeiro e apega-te a ele. Então você sabe o que é o bem verdadeiro, há uma série de descrições aqui mostrando a excelência desse bem verdadeiro e o caráter ilusório desses outros bens que são prezados pela multidão. Você sabe o que é o melhor, apegue-se a esse melhor, fique nesse melhor, porque ele poderá se traduzir em boas ações, em virtude e por aí vai. Mas o melhor será sempre o que é útil, né? Então aqui há o termo sympheron, que tem importância nesta meditação e na próxima, a de número 7.
Então o sinferon, o que é proveitoso, o que é útil, o que é de uso, o que contribui. Então ele conversa consigo próprio e uma voz dentro de si mesmo diz, não, mas peraí, considere o que é útil também, considere aquilo que é proveitoso ou que assim pareça. E o que Marco Aurélio dirá de si para si é que esse útil, né, esse sinferon, não deve estar em desacordo com o bem que ele reconheceu pelos caminhos da filosofia. Então, o ser humano é um ser racional. Então, o que é útil não pode ser irracional. O que é útil para o homem, para o ser humano, sob o ponto de vista da razão, então, conserva essa ideia. Então, se você colocar na fatura a ideia de útil, a ideia de proveitoso, e perceber que esse útil se harmoniza com a razão, não há nenhum problema. Estamos falando das mesmas coisas, fundamentalmente, né? Então, o que pode ser útil? Pode ser útil ter uma casa, pode ser útil ter uma família, pode ser útil ter uma reputação razoável, todas essas coisas que se inscrevem na categoria, digamos assim, de indiferentes preferíveis, podem estar ligadas, né, ao que é bom, ao que é racional. E o que importa, evidentemente, em termos estoicos, é como você usa essas coisas úteis, como você usa esses indiferentes preferíveis, né, e não exatamente tê-los. Porque não os ter é uma condição na qual a ação virtuosa também é possível, a vida racional também é possível, a tranquilidade também se coloca como uma possibilidade. Então, essas coisas úteis podem ser bem usadas, bem empregadas, né? Ou sob o ponto de vista animal. Se você se reduzir à sua condição animal, surgirão aí várias coisas irracionais, né? E aí é necessário demonstrar que essas coisas irracionais são o verdadeiro bem. Mas defende contra o orgulho o teu raciocínio e acautela-te de modo a fazeres o teu exame sem erro. Então é necessário examinar-se a si mesmo o tempo todo, é o que Marco Aurélio está dizendo, né? E é necessário, nesse exame, ter muita cautela. Jaime Bruna coloca da seguinte maneira estas últimas sentenças, frases. Se tiras proveito como ser racional, adota o útil, né? Se, como ser animal, confessa-o e guarda modestamente o teu juízo, né? Apenas cuidado para não te enganares no exame. Então, fazendo o exame daquilo que é necessário para nós, enquanto seres dotados de razão, mas também de uma certa animalidade, é preciso ter cautela, ter cuidado, para que nós não nos convençamos de que coisas ruins, na verdade, são coisas boas, e de que o bem que nós reconhecemos na filosofia não é o melhor. É o que Marco Aurélio escreve para si mesmo neste ponto das suas meditações. É uma bela passagem, das mais memoráveis que Marco Aurélio deixou registradas de si para si. Espero que vocês tenham aproveitado esta leitura comentada e continuamos com o PL MMA no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau!